Oi, gente, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Educação. Aula de Química, Estúdio 3. Tio Fefe, tia Juju, tia Rachel, a Joyce, toda a equipe aqui junta e preparada para oferecer o melhor que nós temos para vocês. Bom dia, Adriana! Bom dia, Maria Evelane! Quais são as cidades que estão com a gente hoje? Eu tô assim nessa felicidade toda, que eu tô cheia de endorfina no meu corpo, né? Porque a gente fez uma atividade, alguém até um assim, ó. Olha aí que lindo. Olha aí, tio Fefe. Agora é um zoom, tio Fefe. Não é nessa minha tela, entendeu? É aqui nessa lindeza desse laço. É isso. Com ênfase no outubro rosa, tá bom? Então a gente fez uma atividade aqui, a professora Laureana fez uma atividade maravilhosa, onde a Joyce não se mexeu, muito menos a Rachel. Eu vi. A tia Juju ainda, né? Foi para um lado para o outro, mas essa galera aqui, ó, essa galera aí das Libras só querem se mexer aqui. Sinalizando. O resto, acabou. Olha, ó. A cara dela para mim, tá vendo aí, Adriana? Aí, ó. Como é, Rachel? Tua cara aí para mim. Menina, a pessoa sofre aqui certas coisas, vocês estão longe de saber. Então, ó, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a finalizar esse conteúdo de equilíbrio químico e deslocamento, que é o princípio de sempre entender a previsão no sentido de deslocamento do equilíbrio químico, né? Aplicando esse princípio. Que foi... Nós aprendemos que qualquer perturbação deverá ser reduzida, e isso de maneira natural. Está em equilíbrio, ele vai agir para que aquilo não atrapalhe o seu equilíbrio. Ele vai atingir um novo estado de equilíbrio. Tá bem? Então, vamos lá. Também vamos reconhecer alguns fenômenos em que ocorre equilíbrio químico, tais como as reações, né? O áudio está travando, que só se derralar. Meu Deus, Adriana. Aí, agora vem aí, filha. Tu foi longe. O CD ralado, diz que o áudio está igual o CD ralado. Rapaz, o negócio é sério, viu? Te dizer. Vamos aqui agora fazer uma revisão. Drica, desculpa, abandonei-te. Oh, probleminha técnico resolvido pelo tio Fefe. Então, eu vou revisar com vocês o conteúdo desde o início, tá bom? Desde quando a gente começou a falar sobre equilíbrio químico. Então,
Qual é a primeira coisa que a gente tem em mente? Os processos reversíveis. São reações que ocorrem tanto no sentido direto como no sentido inverso. Então, primeira coisa é a gente entender isso, tá? Se a substância A forma a substância B nesse sentido, o sentido inverso é a substância B formando a substância A. Então, esse é um raciocínio básico, inicial, que vocês precisam ter, tá bom? Então, vamos agora mostrar uma reação completa que ocorre, né, em equilíbrio, que ocorre reversivelmente. Por exemplo, o H2CO3 é um ácido inorgânico chamado ácido carbônico. E ele pode, com facilidade, se decompor em CO2 e água. Inclusive, ele é considerado como ácido fraco por isso, tá? Porque ele se decompõe muito facilmente em CO2, que é gás carbônico, e água, tá bom? Bom, Érica, o que tu quer me dizer com isso? Eu quero primeiro explicar para você que existe o sentido direto e o sentido inverso. O sentido direto, que é o sentido 1, nós temos como reagente o H2CO3 e como produtos o gás carbônico e a água. Isso é o sentido direto da reação, que é esse sentido 1, tá? O sentido inverso, que é o sentido 2. Quem é reagente agora? Agora nós teremos reagentes. Serão CO2 e água, tá? E o meu produto será o ácido carbônico, H2CO3. Então, dependendo do meu interesse, eu vou provocar com que essa equação, essa reação, ela se desloque mais para a produção de CO2 e água ou mais para a produção de ácido carbônico. Então, olhando isso com bastante cuidado e cautela, se você conseguir compreender que o sentido 1, nós temos o ácido carbônico como reagente, CO2 e água como produto, e no sentido 2, já a água e o CO2 serão consumidos para formar ácido carbônico, já está bom demais, tá bom? E aí, quando as velocidades desses dois processos se igualam, é a velocidade da reação direta. Sendo igual à velocidade da reação inversa, nós temos efetivamente um estado de equilíbrio, tá? É nessa situação que nós temos um estado de equilíbrio. Não é quando concentração se iguala, é quando as velocidades se igualam, tá bom? Quando a velocidade da reação direta iguala à velocidade da reação inversa, nós temos um estado de equilíbrio. Ou seja, o processo direto age com a mesma velocidade que o processo inverso. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Diante disso, o que é que eu posso propor para vocês? O que é que eu posso falar mais para vocês aqui? Que os estados físicos das substâncias nas equações químicas, eles são muito importantes. Por quê? Por que eles são importantes, Érica? Porque eles são determinantes. Sem eles, sem saber qual o estado físico das substâncias, a gente não consegue nem montar a equação de equilíbrio. Eu vou colocar um outro exemplo para vocês aqui, ó. Vamos botar a reação da amônia.
reação direta, reação inversa. Aqui eu formo NH3. Pronto. Vamos só conferir agora, pessoal, colocar os estados físicos das substâncias, tá? Gasoso. 3H2 gasoso. Opa. E 2 de NH3 gasoso. E a variação de entalpia nessa situação aqui é de menos, sei lá, 119 quilocalorias. Vamos imaginar isso. Menos 119 quilocalorias. Então, tá aqui esse meu exemplo, né? Pronto. O que eu posso fazer com isso? Bom, gente, a gente pode montar a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, ela depende do tipo de reação, tá? Que está sendo envolvida na questão. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Constante de equilíbrio, ela pode ser em termos de concentração, em termos de ionização, em termos de pressão parcial. Ela é representada pela letrinha K. Então, ela pode ser o Kc, que é o mais comum, o Kp, o Ki, que se divide em Ka e Kb. Pode ser também o Kw. Pode ser o KPS. Pode ser o KH. Enfim, vocês estão vendo o tanto de constante que pode aparecer? O mais importante nisso tudo, pessoal, não são exatamente os nomes. É você entender bem as propriedades, tá bom? A constante de equilíbrio, ela é, como o nome já dá a ideia, ela é constante, ela não muda. Ela só vai ser alterada pela mudança da temperatura, tá? Então, ela só sofre alteração, com a mudança, obviamente, da reação, né? Se mudar a natureza da reação, só sofre alteração com mudança da temperatura, ok? Então, a constante de equilíbrio de uma reação só sofre alteração com a mudança de temperatura. Érica, então, se eu mudar a concentração de um reagente, de um produto que já estão em equilíbrio, vai acontecer alguma coisa, assim, a constante vai mudar? Não. Como eu falei para vocês, você vai atingir um novo estado de equilíbrio, porém a constante é a mesma, ela permanece, tá bom? Então, ela só vai sofrer alteração com a mudança da temperatura. Aí, assim, pessoal, quem entra no valor, na expressão da constante? É importante você saber, ó, que substâncias no estado sólido e líquido, substâncias nos estados sólidos e líquidos não entram na constante. Não participam da expressão, tá bom? Da constante. Olha só, gente, olha, Adriana, quem apareceu? Rosinha. Olha, veio diretamente da praia. Ficou muito tempo de joelho na praia, princesa. Foi? Foi, né? Ficou lá sentadinha com medo de nadar, lá no mar. E a onda começou a passar, a levar aquela areinha cheia de pedra. Tô vendo que a furupa foi grande.
Ê, menino, olha, rico vive, eu não. Ô, besteira. Ó, então o que eu estava dizendo, a constante de equilíbrio, ela só vai mudar com a mudança da temperatura, mas tem esse asteriscozinho para me levantar a observação para vocês. Substâncias nos estados sólidos e líquidos, sólido e líquido, meu Deus do céu, da Lene ia me matar. Meu erro aqui de português. Substâncias nos estados sólido e líquido não participam da expressão. E como funciona a expressão de uma constante de equilíbrio? Em específico, para esse exemplo, né, que é o exemplo da reação de formação da amônia. Toda constante, independente se ela é Ka, Kw, Kh, Kps, não importa. Sempre a constante será produto sobre reagente. E daqui a gente já pode fazer algumas informações importantes, algumas anotações importantes. Produto sobre reagente. Aí pode ser produtos ou pode ser reagentes. Aí fica bem a cargo de vocês da questão do que está sendo tratado. O que é importante que você perceba é o seguinte. Não entra sólido, não entra líquido, tá? Ó, te mandando oi, Rosinha, Adriana, sendo educada, a educação que a tia Érica deu para ela, não foi, Dri? Tia Érica ensina a ser educada, não ser debochado, a dar valor para as pessoas, é assim. Eu ensino. Rosinha, por que tu tá rindo? Gente, olha, gente. Eita, meu Deus, a pessoa sofre. Olha só, não esqueça, constante só entra quem é gasoso, aquoso, tá? Vamos ver essa reação de formação da amônia. Quem é o produto? O produto é a amônia. Então, você tem aqui o Kc, que é em termos da concentração. Então, eu vou pegar a concentração de NH3 depois do equilíbrio ter sido atingido. E qual o coeficiente da amônia na reação? É 2, então eu vou elevar a concentração a 2, tá? Já quem são os reagentes? N2, então a concentração de N2 vezes a concentração de H2. Qual o coeficiente de N2? 1. Então, não precisa eu colocar N2 elevado a 1. Eu posso colocar H2 elevado a 3. Então, é o valor da concentração no equilíbrio, certo? No equilíbrio. Ó, importante. Quando você tem uma reação em que muito produto é formado, matematicamente falando, Adriana, eu vou querer essa resposta sua aí. Pessoal, cadê quem que está com necessidades hoje com a gente? Não falei com o meu povo de sala de aula. Colônia do Gurgueia sumiu. Eliseu Martins. Cadê o pessoal, Fernando? O pessoal está no clima do Enem aí. Eliseu Martins, Esperantina. Muito bem, bom dia para vocês, meu povo. Ó, quando você tem um valor de produto muito maior que o de reagente, você tem uma reação produto favorecida. É um termo que é muito utilizado. Então, você pode encontrar esse termo por aí nas questões. Reação produto favorecida é uma reação onde a constante de equilíbrio com certeza será maior do que 1. Gente, porque se tu dividir, por exemplo, concentração de produto 5, concentração de reagente 10, quem está sendo maior? O produto ou o reagente? O reagente. Então, não é uma reação produto favorecida, tá? É uma reação que vai ter uma constante menor do que 1. Uma constante de 0,5. Agora, se for o contrário, uma constante em relação a produto, 10, reagente, 5, qual vai ser o valor da tua constante? 2. O valor da tua constante vai ser maior do que 1. Então, a reação produto favorecida, tu vai ter mais produto do que reagente. Então, é uma reação que compensa muito. No caso da amônia, por exemplo, o
que eu posso fazer para produzir mais amônia? Porque eu quero que seja produto favorecido, porque a amônia é muito utilizada na indústria. Tá? Então, eu boto o quê? Eu posso aumentar a concentração dos reagentes. Ou até mesmo trabalhar em temperaturas menores. Por quê? Porque eu vejo que ela não gosta de calor. É uma reação exotérmica. Vocês conseguem perceber isso? Ó, menos 119 quilocalorias. Ou seja, não gosta de altas temperaturas. Então, quando eu vejo uma concentração de produto maior, eu tenho um valor de constante maior, uma reação produto favorecida. E a expressão da constante está aqui, tá bom? Está aqui. Adriana, está prestando atenção, Adriana? Cadê que tu não falou mais no chat? A Adriana sumiu, está copiando ou está só prestando atenção? Como é que é? É só oi, Rosinha? Negócio de oi, Rosinha não, minha filha. É professora, que é aula, entendeu? Trabalho. Tudo bem, tô de olho. Então, pessoal, olhem só. Obviamente, se eu tiver uma maior concentração de amônio, eu vou ter um maior valor da constante. Beleza? Então, quais são os fatores que alteram a constante de equilíbrio? Somente a temperatura. Beleza? E a gente viu nas outras aulas que existe o que nós chamamos de deslocamento de equilíbrio. E esse deslocamento pode ocorrer por vários fatores, né, Adriana? Quais são? Você sabe? Deslocamento de equilíbrio. Quais são os fatores? Meu Deus do céu, mas que é horroroso. A Rosinha que botou KU no meu desenho. Ela tá tão assim caladinha, escondendo os dentes. O que é? Quebrou o dente da frente. Foi! Vale a vida que... E por que tu tá escondendo os dentes, mulher? Tu é tão sorridente, eu, hein? Não acaba com essa tua marca, não. Porque aí vai ser o quê? A chatonilda. Por favor, aquela chatonilda da Silva Sauro. Não. Nunca... Eu fiquei com medo. Porque na viagem parece que ela perdeu o joelho. Aí perdeu o dente também. Digo, oh, meu Deus. Aproveitou tanto que o negócio. Voltou só os pedaços, a pobre da Rosa. Vale, Nossa Senhora. Então, gente, olha. Aqui. Nós vamos falar sobre deslocamento de equilíbrio. Lembra quando eu tô fofinha? Olha as irmãs da Adriana. Gente, eu tento não me envolver desse jeito. Mas vocês pedem. Uma vez, tu lembra não, que uma vez tu estava comigo na aula. Uma vez a irmã da Adriana entrou. Eu não sabia que era irmã dela. Aí a Adriana chegou atrasada. Oi, professora, não sei o quê, internet. A irmã dela, não, professora, é mentira, ela estava dormindo. Eu acho que ela assistia a aula, ela só assistiu a aula nesse início, só para desmascarar a Adriana. Depois nunca mais apareceu. A Adriana, realmente, tuas irmãs, viu? Elas gostam de ti, mulher. Elas gostam muito de ti, acredita. É isso, amor de irmã é isso. Até parece que não sabe. Amor de irmã é assim, ó, aqui no clima da final de sábado. Rubro-negro. Ausante, sinto muito. Se bem que é também, rubro-negro é o outro time também, né? Meu Deus, não, isso aqui é Flamengo, pelo amor de Deus. Tem nada de Atlético. Tem um meio que acho que o Fernando é corintiano, não sei por quê. Fernando é corintiano, né? Oi. Conheço. Gente, eu conheço corintiano, tem cara. Sorte, né? Tá bom. Não, ó, eu não vou nem dizer nada, não. Porque a gente tem culpa no cartório só no jogo do Santos, viu? O jogo do Santos, realmente, ali o juiz... A gente não, que não tem nada a ver. O juiz que não deu.
Mas isso no contra o Santos. Contra o Santos. Mas contra o Corinthians. Ó. Esse quase aí, meu Deus, voou lá longe. Raspou. Chega a ventou assim. Rapaz, mas foi desespero mesmo, viu? Vou mentir pra ti, não. Desespero. Que eu pensei que não ia dar. Não ia dar. Aí o Rod lindo. Que Rod é seleção, né não? Rod é seleção, né não? Rod lindo foi lá e converteu e deixou todo mundo feliz. Que importa. Então, olha, gente, deslocamento de equilíbrio é justamente aquilo que eu falei para vocês, o processo espontâneo que a reação faz para justamente deixar o sistema novamente em equilíbrio, caso haja alguma perturbação. Então, existem alguns fatores que provocam esse deslocamento, tá bom? E que fatores são esses? Eu vou perguntar para a Adriana, já que ela está prestando atenção, porque não é verdade o que as irmãs estão falando a respeito dela, certo? Não é verdade, então ela está prestando atenção. E eu vou aqui, Eliseu Martins, vocês estão presentes, Esperantina, vocês estão vendo. Tudo que a Adriana responder aqui no chat, eu vou dizer para vocês, tá bom? Então, Adriana, vamos lá. Primeiro só tem um KKKK na forma de figurinhas. Mas ela vai responder para vocês quais são os fatores que deslocam o equilíbrio de uma reação química. Bora lá, Adriana. Tem um delay de 30 segundos, então mentalmente eu vou contar uns 30 segundos para essa mensagem chegar em Isaías Coelho. Eu quero saber quais são os fatores de deslocamento de equilíbrio, porque eu estou há 2 semanas falando com vocês isso. Tá bom? Então, com certeza, a Adriana vai já dar um show. Contra tudo e contra todos, de acordo com o que as irmãs estão falando a respeito dela, né, Rosinha? Então, a gente tem que mostrar que veio. Vou até, vou botar aqui só as linhas esperando a resposta. A gente ia fazer o trabalho que não era no papel almaço, no papel chamex, ou eu tinha raiva. Olha, consigo não. Aí tinha que fazer as linhas para botar as respostas. Fazia retinha, Rosinha. Mentira. Usava carteirinha de estudante. Naquele tempo. Eu usava carteirinha de estudante para fazer de régua. A Adriana sumiu, gente. Depois ela vai dizer que foi a internet lá em Isaías Coelho que caiu. Então, não esperem, Esperantina. Não esperem. Viu, Eliseu Martins? Não esperem. Ela sumiu já. Ela é assim. Então, os fatores que deslocam o equilíbrio, pessoal. Primeiro, a gente pode ter deslocamento quando modifica a concentração, seja ela de reagente ou de produto, tá bom? Outro fator são as formas. Olha, esse bicho da cara limpa, a hora que ela aparece. Passei 3 minutos falando aqui, dando tempo para ela, não foi não, Rosinha? Olha. Vendo como eu não estou mentindo? Aí eu vou ter que acreditar nas irmãs dela. Pressão, se tiver diferença de volume, né, entre os lados dos reagentes e dos produtos. Então, a gente tem concentração, pressão, temperatura. Esses são os principais, tá bom? Concentração, pressão, temperatura. São os principais. São os principais. Pensa sempre assim, a ação ocorre mediante a perturbação. Então, esse deslocamento ele só vai acontecer se o sistema for perturbado de alguma forma. Bom, aqui no caso, como é que eu entendo isso? Quando eu aumento a concentração de um reagente, eu vou ter, com certeza, que deslocar no sentido de consumir esse aumento. Se eu diminuo a concentração de um reagente, eu preciso deslocar no sentido de formar esse reagente.
Então, depende do que você está fazendo, depende do tipo de perturbação. Eu acho que a informação mais válida aqui não nem em relação à concentração, é colocar em relação à pressão, que quando você aumenta a pressão, desloca no sentido de menor volume. Então, desloca no sentido de menor volume, ok? Então, o aumento de pressão faz com que o equilíbrio se desloque no sentido de menor volume. Só conta as substâncias gasosas, pessoal. Não conta substância líquida, não conta, até porque nem entra na constante, né? Então, achei importante. Obviamente que se eu diminuir a pressão, vai deslocar no sentido de maior volume. Então, ó, maior pressão, menor volume. Maior pressão, menor volume, tá bom? Aí nós temos, aqui na temperatura também uma coisa interessante que eu acho importante a gente falar, o aumento da temperatura desloca naquele sentido que gosta de calor. Então, no caso, desloca no sentido endotérmico, que é o sentido onde a entalpia é positiva. Beleza? Então, todo aumento de temperatura, ele provoca um deslocamento. Ele provoca um deslocamento no sentido endotérmico, onde o ΔH é positivo. Ok? Então, Fernandão, meu parceiro, meu chefe, coloca aí 3 minutos para a galera copiar, por favor.
Estamos de volta, deu tempo para a galerinha copiar, né? Eita, gente, olha. A Adriana teve que sair, mas ela já mandou uma mensagem aqui dizendo que vai voltar. Daqui a pouco ela volta. Não vai me abandonar, não. Ela vai com muita vontade para a aula hoje. Fico muito feliz, Adriana, por essa sua mensagem, dizer que vai na força do amor para a sua aula de hoje. Olha só, gente. Quando você tem situações de equilíbrio no gráfico, deixa eu mostrar para vocês. Ó, quando vocês aprenderem a fuxicar, como é? Fuxicar em libras, a gente conversa, vocês estão em outro patamar. Então, observa-se aqui, nesse gráfico, que após atingir o equilíbrio, a concentração dos reagentes, ó, deixa eu botar o apontador aqui, a laser. A concentração dos reagentes, ela é bem maior que a concentração de produto. Então, nessa reação, eu não tenho uma reação produto favorecida. É prova, minha filha, provar. Vá na fé. É prova de quê, Adriana, que tu vai fazer? O que é isso? Saeb? Saeb? Saeb. É? Saeb. É Saeb. Saeb com B. Saeb com B. É, com B. É, sistema de avaliação brasileiro, não sei o quê. Ficou assim. Ah, então é. Ah, por isso que a Adriana tá indo. A Adriana é o Saeb, né? Tu tem que ir fazer a prova. Tu sabe menos o que é, minha irmã. Mas ela sabe. É o Saep. Olha. É o Saep. Pois é o daqui, né? O PI. Porque tem o Saeb, que é o nacional. E todo mundo se prepara para o nacional, né? É, porque vai medir o IDEB direitinho. Tem um indicador. É o indicador da educação. Agora, tu me faz vergonha, viu, Adriana Souza? Tu me erra questão de matemática e português lá para me fazer vergonha. Viu? Dona Ambrosina vai ver essa prova. Eu espero que você conte para ela o resultado da prova, viu? Para suas irmãs principalmente, que eu já vi que elas gostam muito de você. E elas lhe dão muito apoio. Então, olha, olhando para o gráfico de concentração pelo tempo, o que nós temos aqui? Nós temos que a concentração de reagente ainda é maior que a concentração de produto. Então, eu posso dizer que essa reação não tem um bom rendimento, tá? Por que eu posso afirmar isso? É uma reação que não tem um bom rendimento. Oxente, quando você tem uma reação química, a intenção é de você ter mais produtos. A intenção é que você tenha mais produtos. E o que a gente está vendo aqui, tia Joyce? Que produto tem muito pouco em relação ao reagente. Então, essa leitura de gráfico ela é muito importante. Essa leitura de gráfico é muito importante. É você perceber, entender, reconhecer. Ó, opa. Ai, gente, parecendo uma cobra. Olha, Adriana, uma cobrinha. Essa cobra bem tá calma, Joyce. Você tinha feito outra cobra para mim, um dia desse. É a cobra fuxiqueira. Essa daí, ó. Essa daí. É o que é? Essa aí é a cobra que ataca, a venenosa. A outra é só a cobrinha que não faz nada. É? Eu tô achando. Ó, o reagente está aqui, mais ou menos essa concentração, tá? De reagente. E aí, quando a gente vem para o produto, a gente consegue observar que a concentração de produto está bem abaixo da concentração de reagente. Isso mostra que é uma reação que não é produto favorecida. Que a reação direta, olha só a reação direta. O tamanhozinho da seta. E olha o tamanho da seta da reação inversa. Olha a diferença. Érica, por que existe essa diferença? O que ele quer me mostrar com isso? Ele quer te mostrar que é uma reação que é mais tendenciosa para os reagentes. Mais tendenciosa para os reagentes do que para os produtos. Então, o que eu posso... Outra informação que eu posso dizer, que a concentração de reagentes é maior que a concentração de produto.
A velocidade é diferente, Érica? Não, a velocidade é a mesma. Porém, ele é deslocado mais para a formação de reagente do que para a formação de produto, tá bom? Então, uma reação como essa, eu particularmente, se fosse do meu interesse, né? Eu não iria querer essa reação, porque ela não está produto favorecida. Com certeza, o valor da constante. Aqui nesse caso, e é importante nós falarmos isso, o valor da constante. Queria saber fazer aí, ó. Eita, Joyce, foi quase. Foi quase, né, mulher? Mas foi no rumo, não foi não? Tá bom. Dos males o menor. Então, ó, a constante de equilíbrio neste caso... E aí, gente, eu tenho que deixar a minha veia artística nas minhas aulas. Vocês não pensam, não, que eu não olho depois. Eu sou neurótica. Eu olho depois para me saber se essa aula ficou bem feita. O desenho ficou feio. Eu sei que a cabeça do cara, né, tá assim, vai estar caindo, pendendo. Mas tá bonzinho. Tá dos piores, não. Ela, com certeza, o valor dessa constante é menor do que 1. Olha que legalzinho. Olha como eu estou bem em educação infantil. Ô, Joyce! Ô, Joyce! Meu Deus do céu, Joyce era o número 1, mulher com a carinha sobre... Arrasei agora, gente. Ela não deu apoio para minha arte. Eu fiz... A sua crítica. Gente, que crítica, não é? Tu tá vendo aí, Rachel? Botei até olhinho, botei sobrancelha, botei carinha, botei bem educação infantil. Mas ela me tombou. Tudo bem, Joyce, mais uma para conta. Depois da mandioca. Era um designer. Ai, meu Deus do céu. É cada uma. Ó, então, a constante de equilíbrio nessa reação, com certeza é menor do que 1. Por que que isso vai acontecer? Oxente, Maria José. Porque a concentração de reagente é maior que a concentração de produto. E o que é a constante? Constante é concentração de produto sobre de reagente. E, menino, tu aprendeu matemática. Se o denominador aqui é maior, o resultado vai ser um valor abaixo de 1. Tá bom? É isso. Deixa eu colocar aqui. Se a concentração de reagente é maior que a de produto, então o que vai acontecer com a constante? Ela vai ser pequena. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, né? Beleza? Então, fechou, né, pessoal? Qual é vocês sabem identificar em que momento do gráfico essa reação passou a estar em equilíbrio? E o que caracteriza isso? Gente, olha só. Você vem aqui, ó, desce a ladeira. Aí, quando você observa aqui, que a concentração passou a permanecer o mesmo valor, ó, seguindo em linha reta, valor de concentração constante. Aqui já no produto, ó, eu tenho também um valor que foi aumentando, 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 até chegar num ponto que passou a ser constante. Esse momento que passa a ser constante é o momento do equilíbrio. Não, gente, eu tentei... Peraí. Ó. Não. Ô, Joyce. Pronto, ó. E retinho. Ah, moleque! Eu botei bem retinho. Mentira. Mas tá bonzinho. A menos pior, tá vendo? Se eu tivesse que dizer o tempo que passou para que aquela reação entrasse em equilíbrio, tá aqui. Tá bom? E as concentrações referentes a cada um deles, ó, dos reagentes e aqui dos produtos. Beleza? Então, você tem como descobrir tanto a concentração de reagente como a concentração de produto.
Então, a reação, neste caso, como tem uma maior concentração de reagente, está deslocada mais no sentido inverso do que no sentido direto. Então, ok, né? Identificação de gráfico, o valor da constante está aqui. Beleza? Vamos seguir. Esse estado aqui, gente, é pouco comum demais. Mas sabe com aquelas situações que praticamente não ocorrem? Né? Mas a gente tem que falar de todas. Então, conforme se observa no gráfico, no instante TE, que não está aqui, cadê o instante TE? Não mostrou, mas eu coloco saúde, meu povo. As reações direta e inversa se igualam, e neste caso, as concentrações dos reagentes e dos produtos são as mesmas. Assim, o equilíbrio não está deslocado para nenhum lado. A intensidade de ambas as reações é a mesma. Essa aqui é uma situação, talvez até ideal, né? Onde as concentrações, tanto de reagente como de produto, é exatamente a mesma. Tá bom? Então, ó, pessoal, se vocês não desenharam o gráfico anterior, por favor, tá? Voltem aí para vocês desenharem. Esse gráfico aqui é muito importante também. Eu vou fazer as anotações e vou dar um tempinho para vocês anotarem. Qual o valor da constante aqui nesse caso? Já que a concentração dos reagentes é igual à concentração dos produtos, o que tu acha, tia Joyce? Ó, vamos lá. A constante é produto sobre reagente. Mas, nesse caso, a concentração de reagente é exatamente igual à concentração de produto. Então, qual seria o valor da constante? Ó, não, pensa junto, Rachel. Concentração de reagente, bora, tio Fefe. Ó, o Antônio. Rapaz, esse Antônio de Souza, ele assiste minha aula, fica só na dele. Na hora que eu pergunto, ele vem. Valeu, Antônio. Muito bem, é 1. Por quê? Não é concentração de produto sobre concentração de reagente? E se a concentração de reagente é igual a de produto, então eu estou dividindo 1 por 1, 5 por 5, 10 por 10, 20 por 20. São iguais. Eu não sei qual é o valor, mas um número dividido por ele mesmo é 1. Muito bem, Antônio de Souza. Exatamente. Então, nestes casos, a constante de equilíbrio... Bora, Erika, melhora, vai dar certo. Oi. Espera aí. Esbarra ainda, menino. Aí, casão muito louco. K é exatamente igual a 1. Sem gracinhas, Erika, como número 1. Agora o número 1 tá a cara do Patolino. Olha o bico do Patolino. Não tá não, Joyce? Ô, mulher, me dá apoio. Diz que tá. Olha, ó, o bico dele aí, ó. É exatamente igual a 1. Tá, pessoal? O Antônio de Souza arrasou. A constante de equilíbrio, nesse caso, vai ser 1. Por quê? Porque os valores de concentração dos reagentes são exatamente iguais aos valores dos produtos. Tá bom? Isso aqui é pouco comum demais. Não é uma coisa fácil de acontecer, não, viu? Não é isso toda hora que ocorre, não. As pessoas pensam que a reação em equilíbrio só acontece, já vi questões do Enem com uma assertiva dizendo isso, só ocorrem quando as concentrações são igualadas. Não é, gente. Situação de equilíbrio acontece... Gente, eu tinha que estragar, né? Porque senão não sou eu. Eu tinha que estragar, senão não era eu. Eita, Érica Maria. Ó. Deixa eu pintar meu K de volta aqui que eu fiz besteira. Enfim, as pessoas pensam, e já vi a alternativa no Enem dizendo isso, que o equilíbrio ele só é atingido quando as concentrações de reagentes é exatamente igual à concentração de produto. E isso não é verdade. Tá? É quando a velocidade de um se iguala à velocidade do outro. O processo inverso. Tá bom? Então, quando a constante for igual a 1, é porque a concentração com a concentração deles no equilíbrio é exatamente igual. Beleza? Ótimo. Então,
Vimos aqui qual é o ponto mesmo do equilíbrio, ó, tá marcado aqui o ponto do equilíbrio. Que, ó, acho que é mais para cá, na verdade, que é onde exatamente as linhas se cruzam e as concentrações permanecem constantes. Então, se eu tiver que descobrir o valor de uma constante, de uma concentração, é a mesma da outra, tá? Juntos, reação direta e reação inversa. Nesse caso, não existe deslocamento para nenhum lado. Tanto para o lado direto quanto para o inverso, é o mesmo, tá bom? Então, nesse instante, começou o equilíbrio, as concentrações são iguais. O Antônio de Souza arrasou, tá? Então, equilíbrio, essa reação é produto favorecida? Não. Não que ela favoreça os reagentes, mas também ela não favorece os produtos. Beleza? Então é o seguinte, pessoal, a gente vai dar uma pausa rápida para tomar uma água, tá? E a gente relaxar um pouquinho e já a gente está de volta para dar continuidade e praticar e resolver questão sobre esse assunto. Beijo, até já!